Olá, meus queridos e queridas. Sou o professor Rony, professor de matemática, e hoje a gente vai estudar sobre radiciação, que é um assunto que os alunos têm um pouco de dificuldade, né? Quando os alunos entram no sexto ano, né, eles chegam, professor, a gente vai ver raiz quadrada esse ano, né? E aí eu falo, vamos ver raiz quadrada. Eles, nossa senhora, ficam com medo, né? Ficam com aquele receio. Depois quando vem o que é, né? No sexto ano, é lógico que a gente vai bem o básico, né? E dizer, nossa, mas é isso, né? Raiz quadrada. É isso aí. Só que tem muitas regras, né? No sétimo ano vê de novo, no oitavo, no nono ano. E no ensino médio vai precisar, não só para matemática, mas também para física, enfim, vestibular, né? O Enem. Então é um assunto muito importante, tá? E eu já vi vários professores, né? Várias pessoas que passam fórmulas mágicas, né? Aqueles macetes, né? Mas o que eu vou explicar para vocês é a forma tradicional e ela é certeira, tá? Macete você aprende hoje, daqui a uma semana você esquece. Se você vai fazer Enem, se você vai fazer uma prova, você vai ter vários assuntos para você estudar e você não vai se lembrar daquele macete. Agora, esse jeito que eu vou explicar para vocês é o jeito que é o mais correto a se fazer, tá? Que é através da fatoração, né? Então vamos dar só uma recordada aqui no que é radiciação, né? Raízes, né? A representação dela é essa daqui, tá? Então ela tem aqui eu coloquei aqui, né, um número 3, aqui tem o símbolo, né? Aqui um número aqui dentro, o igual e aqui o resultado, né? O que seria esse 3zinho aqui, ó? Esse 3 ele é chamado de índice. O símbolo ele é chamado de radical. O número que vai dentro da raiz ele é chamado de radicando. E o resultado, aqui nesse caso, é raiz cúbica. Por que raiz cúbica? Porque o índice é 3, tá? Se fosse índice 2, seria uma raiz quadrada. Se fosse índice 4, seria uma raiz quarta. Se fosse índice 5, uma raiz quinta. E assim por diante. E como que a gente lê isso aqui então? A gente lê raiz cúbica de 8 é igual a 2, certo? Vamos lá. Então, muito antes do Brasil ser descoberto, a matemática já existia. E os matemáticos eles já faziam as suas descobertas e iam registrando essas descobertas nos livros. Os livros eram ou em latim ou em grego. No caso da radiciação, quando ela foi traduzida para o português, né, eles traduziram do latim. Os matemáticos eles iam fazendo as suas descobertas, iam fazendo os seus registros e os livros ficavam cada vez mais grossos, né, porque a quantidade de descobertas naquele tempo, né, na antiguidade, era muito grande. Cada dia se descobria alguma coisa nova e eles iam registrando aqueles conhecimentos novos em livros e os livros iam ficando cada vez maiores, mais grossos, né? E nós temos a necessidade de abreviar, né? Um exemplo disso é a nossa própria língua portuguesa. Antigamente, quando você ia se referir a alguém, né, para nome de tratamento, quando você ia falar com alguém, você falava vossa mercê, né? Por exemplo, vossa mercê irá ao cinema amanhã, né? Aí foi passando o tempo, né? Aquele vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê passou para vós mercê, né? Naquela maneira rápida da gente querer se comunicar, né, de maneira mais rápida, mas usando a linguagem, né? Não vou falar assim, vossa mercê irá ao cinema, né? Então eles falavam vossa mercê irá ao cinema, né? Então já ficou vós mercê. E depois desse vós mercê, eles querendo cada vez abreviar mais as palavras, foi para você, né? Que é o que a gente usa, né? Pelo menos deveria usar, né? Porque daí, agora quando você vai falar assim, você vai no carnaval, né? Você vai sair pra rua, né? E na língua da informática, né? Quando você vai digitar uma mensagem de texto, né? Lá no WhatsApp, por exemplo, você já coloca o VC. Você tem a necessidade de se comunicar rapidamente, né? Você não tem muito tempo para se comunicar, então a gente vai abreviando as palavras. E os matemáticos também eles começaram esse processo de abreviação porque os livros estavam cada vez mais grossos e eles precisavam diminuir algumas coisas. Então, por exemplo, radix quadratum 16 equalis 4. O que eles falaram? Eles falaram, nossa, a gente precisa abreviar isso, gente, está muito grande. Então vamos dar uma abreviada. Aí eles falaram, beleza, vamos abreviar então para radiquad 16 eq 4. Falou, não, beleza, deu uma abreviada, né? Bastante coisa. Já que esse equalis
ele era utilizado para muitas contas. Foi passando o tempo, foi tendo novas descobertas, os livros começaram a aumentar de novo, né, a quantidade de páginas. Eles falaram, poxa, a gente tem que abreviar mais. Aí falaram, não, beleza, então vamos tirar o quad, né? Aí eles falaram, então vai ser, a partir de agora, esse RAD quad 16 EC4, vamos colocar o RAD, tira o quad, tá? Então a gente só vai colocar o quad quando for quadratum, né? Quando não for quadratum, aí a gente coloca o índice, né? Quando for quadratum, a gente não coloca nada, coloca só RAD. Daí, beleza. Daí eles falaram assim, olha, a gente precisa criar, transformar a matemática em uma linguagem de números e símbolos. Daí eles falaram assim, esse equalis a gente usa em tudo, gente. A gente fica escrevendo equalis e tá crescendo o volume de informações, o volume de páginas. Eles falaram, é mesmo, né? Na conta, por exemplo, 8 plus 2 equalis 10. Eles usavam esse equalis lá na conta. Você sabe que conta é essa? É do latim, tá? Por exemplo, 7 menos 2 equalis 5. Eles falaram, puxa, a gente usa equalis ali também, né? Uma outra conta que eles usavam equalis, 12 divisa 4 equalis 3. Poxa, a gente usa equalis ali também, né? E o 4 tempora 2 equalis 8. Vocês sabem o que é esse tempora? O plus, acho que vocês sabem, né? É a continha de mais, o minus é o menos, o divisão, e o tempora é o multiplicação, né? 4 vezes 2 equalis 8. Então, o que eles falaram? Eles falaram assim, beleza, vamos então convencionar, vamos combinar que esse equalis, né, o EQ, vamos transformar ele num símbolo, colocando um tracinho em cima do outro. Daí eles assim fizeram, trocaram o equalis por esses dois tracinhos e falaram, nossa, legal, ficou legal, abreviou bastante, né? E aí continuaram com o 4. Aí eles falaram assim, olha, vamos criar um símbolo diferente nesse RAD aí, né? Vamos dar uma abreviada maior. Aí foram e colocaram o R16 igual a 4, né? E aí espremeram esse R aí no 16, né? Colocaram o 16 dentro do R e depois eles deram uma estilizada e criou-se o símbolo da raiz, né? Tal qual conhecemos hoje, né? O radical. Então, o radical, o símbolo da raiz, ele vem da letra R, de radix, tá? Mas pra gente, né, a gente sabe então que radix quadratum 16 equalis 4, né, a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Quando os portugueses foram traduzir do latim para a língua portuguesa, o que eles fizeram? Eles chegaram lá, né, o Manuel Joaquim, Manuel, que procura aí no dicionário latino o que significa radix. Aí, né, o Manuel foi lá, radix é raiz. Aí ele foi lá, beleza, traduzir aqui então raiz, né? Ele agora procure, por favor, a palavra quadratum. Aí ele falou, quadrado. Ele, então raiz, né, substantivo feminino, né, pra combinar, né, vamos colocar quadrada. Beleza. Aí o 16 colocaram 16 mesmo e equalis. Procura, por favor, a palavra equalis. Aí, igual. Ele foi lá e colocou igual a 4, né? Ou seja, ele traduziu palavra por palavra, né? E pra gente, isso aqui não tem muito sentido, né? Raiz quadrada de 16 igual a 4. Se você parar pra pensar, né? Se você, antes de ver esse assunto, você parar pra pensar, você fala, putz, raiz quadrada de 16 igual a 4, não faço a mínima ideia do que isso quer dizer, né? Aqui tem alguns exemplos, né? Quando se fala em raiz, a gente vai achar que é uma raiz de uma árvore, né? Raiz de uma flor, de uma planta. Pra gente, raiz é isso, né, na linguagem portuguesa. Não sei se vocês já viram, mas tem um seriado americano que chama My Wife and Kids. Esse seriado, quando eles, né, o SBT, me parece que eles compraram esse seriado, e eles falaram assim, olha, a gente não pode colocar My Wife and Kids, né, a gente tem que colocar um título em português. E aí eles não fizeram igual os portugueses fizeram, traduzindo palavra por palavra. Eles interpretaram, eles falaram, olha, como é uma comédia, como é uma coisa divertida, vamos interpretar esse assunto colocando um título engraçado. Aí colocaram, vocês sabem qual que é, né? Eu, a Patroa e as Crianças, né? Mas se você for traduzir palavra por palavra, você vai ver que My Wife and Kids significa minha esposa e crianças, minha esposa e filhos, né? Então, mas aí os executivos lá do SBT, né, que compraram, alguém chegou e falou, olha, coloca Eu, a Patroa e as Crianças, que é um título informal, né, um título engraçado, daí pegou, né? É uma comédia muito legal, e aí não fizeram igual os portugueses fizeram, né?
Mas o que, que significa, né? Raiz quadrada de 16 é igual a 4? O que significa, o significado real é o lado do quadrado de área 16 é igual a 4. Só que aí imagina só, o professor vai explicar isso para o aluno. Gente, qual é o lado do quadrado de área 16? Né? Eu acho que com o tempo, né, os alunos até iriam compreender melhor, né, e até a noção de área, porque quando se fala em quadrado, né, raiz quadrada, a gente está se referindo realmente ao quadrado. Raiz cúbica, a gente está se referindo ao cubo. E aí, olha, por exemplo, eu tenho um quadrado. Vamos supor que eu tenho um quadrado na minha casa, um cômodo quadrado, tá? E ele tem 16 metros quadrados e eu quero colocar piso nele. Então eu chego, né, o pedreiro vai na minha casa e eu falo pro pedreiro, olha, eu quero colocar piso e quero colocar rodapé também. Rodapé é aquela madeirinha, né, que fica perto do chão ali na parede, né, para não desgastar a parede, se você bater o pé, se você arrastar uma cadeira ali, para proteger, né. Tem aquele rodapézinho. Às vezes quando você faz com piso, você coloca uma faixinha de piso, né. Então seria o perímetro, né. Mas aí ele queria saber quanto de piso ele iria colocar aqui, né? E aí o pedreiro ele falou assim, olha, puxa, esqueci minha trena. Daí você, né, o dono da casa, você fala assim para ele, olha, eu sei que a área é 16 metros quadrados. Ele fala, não, beleza, mas eu queria saber a medida do lado também. Daí ele falou, olha, eu sei que o quarto tem um formato quadrado, ou seja, os 4 lados eles têm a mesma medida. E os ângulos, né, são retos. Daí o pedreiro, né, muitos pedreiros já são bons de conta. Então ele já falou, então matei a charada. Se o seu quarto ele tem o formato de um quadrado e a área é 16 metros quadrados, então a medida do lado é 4, né? Então é isso que quer dizer raiz quadrada, tá? Então a área de um quadrado, né, não sei se vocês lembram, mas a gente fala que é base vezes altura, né, em todo retângulo, né? O quadrado é um retângulo também, só que ele é um retângulo que tem a particularidade de ter os lados iguais. Então todos os lados têm a mesma medida. Então a gente não fala que é base vezes altura, a gente fala que é lado vezes lado. A gente quer saber aqui, né, a medida do lado, né, desse quarto aqui que tem área 16. Então eu quero saber qual é a medida que ela vezes ela mesma dá 16. E aí você vai se perguntar, poxa, qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 16? É o 4, concorda? Então 4 vezes 4 é 16, então a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Tá? Então isso que significa a raiz quadrada de um número. A raiz quadrada de um número, na verdade, você quer saber qual é o lado do quadrado que tem, no caso aqui, né, a raiz quadrada de 16, qual é o lado do quadrado de área 16, certo? Então, raiz quadrada de 16 é igual a 4, por quê? Porque 4 vezes 4 é 16, né? Um outro exemplo, a raiz quadrada de 36, pensa aí. Qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 36? Será que 1 vezes 1 dá 36, 2 vezes 2 dá 36, ou 3 vezes 3 dá 36? Aí eu tenho que ficar tentando, eu tenho que saber a tabuada. Então, a raiz quadrada de 36 é o 6, né? Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36. Outro aqui, olha, raiz quadrada de 81. Qual é o número que ele vezes ele mesmo, ou seja, ele ao quadrado, né, dá 81. Qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 81? Se você tivesse um quarto, um cômodo na tua casa, um terreno, né, que ele é quadrado, ou seja, tem o formato de um quadrado, tem todos os lados iguais, e a área dele é 81 metros quadrados, por exemplo. Qual seria a medida do lado? Então você teria que fazer, né, procurar qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 81. E esse número é o 9, correto? Então a raiz quadrada de 81 é 9, por quê? Porque 9 vezes 9 é 81. No primeiro exemplo, né, na hora que eu comecei, na hora que a gente introduziu essa aula, eu dei esse exemplo aqui, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Aí daí você se pergunta, professor, mas 2 vezes 2 não dá 8, né? Só que na raiz quadrada a gente faz um número vezes ele mesmo, ou seja, ele ao quadrado, né? Na raiz cúbica a gente já quer saber qual é o número que ele vezes ele vai dar o 8, entendeu? No exemplo aqui, raiz cúbica de 8. Então qual é o número que ele vezes ele dá 8? É o 2, né? Então a raiz cúbica de 8 é 2, por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2... olha, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Olha, 2 vezes 2 é 4.
4 vezes 2, 8. Para esse vídeo não ficar muito comprido, eu dividi em duas partes. Essa parte vai explicar a origem e o significado da raiz quadrada. E no próximo vídeo, vou calcular a raiz quadrada de 576 e a raiz quadrada de 120. Tá? Então, se você estiver interessado em saber como calcular, clica aí no vídeo que está aparecendo no próximo. Um abraço e até logo. Tchau.